Ocupo esta tribuna com um certo sentimento de ausência, de uma ausência que, para mim, é uma memória indelével, que não se apaga nem se apagará jamais. Um pouco também daquilo que dizem que a palavra mais bela da língua portuguesa, saudade, cuja melhor definição que eu conheço é aquela que diz: é uma vontade de ver de novo. E, por outro lado, eu quero me valer do Padre Vieira, quando dizia que não tenho tempo de ser tão breve. E, por isso mesmo, peço desculpas se me alongar um pouco. Fazem hoje 11 anos do falecimento de Jorge Amado. Um dia de lembrança e, como eu disse, de ausência para todos nós. Mas o que fazemos aqui nesta sessão é comemorar os seus 100 anos de nascimento. Jorge é a mais forte presença de escritor da vida brasileira. Não só por sua obra inigualável, mas por sua capacidade de agir para construir o bem e, na visão aberta do mundo, alcançar o coração de cada pessoa, de cada leitor ou testemunha de sua vida, e das mãos que sempre, aos cuidados de Zélia Gattai, inesquecível companheira, se estendiam em grande generosidade. É difícil falar de Jorge. Difícil porque tantos já falaram. Difícil porque falar de Jorge Amado desperta um batimento mais forte no coração, que toca pela admiração e me toca pela amizade. Ele foi uma força da natureza que desceu muito cedo do norte. Assim era a denominação genérica de Norte e Nordeste no começo do século XX, para dominar a literatura brasileira. Eu li, muito moço, o poeta Bandeira Tribuzzi, meu companheiro de mocidade, que queria me doutrinar para o marxismo, me passou enrolado num papel de embrulho de um tipo grosso, que já desaparecera do mercado, mas era o único daquele tempo com prazo fixo de uma semana para ler e depois devolvê-lo para outros que estavam sendo aliciados com uma coisa escondida e procurada pela polícia. O Cavaleiro da Esperança, o livro sobre a vida de Prestes. Comovi-me com ele e acompanhei a história da coluna, de cujos dissolvidos machados de pedra eu ouvira na minha peregrinação pelo interior do Maranhão. Li também a esse tempo o ABC de Castro Alves. A sedução da obra de Jorge Amado era forte, mas minha fé me impediu de entrar para o Partido Comunista. Continuei a lê-lo vida fora. Quando o conheci pessoalmente em casa de Odilo Costa Filho, ele já se afastara do Partido Comunista. Ficamos amigos, mas eu não esperava que acolhesse meu primeiro livro de ficção, O Norte das Águas, com um entusiasmo que ultrapassava mesmo o que podia esperar de sua fama de generosidade. Os anos nos aproximaram mais e me senti parte do seu universo familiar. Nas vésperas das festas nacionais pelos 80 anos de Jorge, ele publicou um livro delicioso, notável pela revelação pessoal histórica, cheia de sabedoria envolta em poesia, navegação de cabotagem, talvez menos lido que sua obra de ficção. Uma pena, as mais de 600 páginas correm macias, pois, fechando o livro, Jorge dirige a Zélia: digo não ao discurso, à medalha, à fanfarra, aos tambores.
à sessão solene, ao incenso, à fotografia de fardão ou em mangas de camisa, exibindo as pelancas e a dentadura. Não sou andor de procissão. Dá-me tua mão de convivência. Vamos viver o tempo que nos resta, tão curta a vida, na medida do nosso desejo, no ritmo do nosso gosto simples, longe de galas, em liberdade e alegria. Não somos pavões de opulência, nem gênios de ocasião, feitos nas coxas das apologias. Somos apenas tu e eu. Briguei pela boa causa, a do homem e da grandeza, a do pão e da liberdade. Bati-me contra os preconceitos, ousei as práticas condenadas, percorri os caminhos proibidos, fui o oposto, o vice-versa, o não, me consumi, chorei, ri, sofri, amei, me diverti. Não podemos aqui no Congresso Nacional obedecer completamente a seu desejo, mas pretendemos que nossa homenagem fale menos de glórias e títulos do que do ser humano que amava a vida e do escritor que criou no imenso universo de seus personagens. Viver a vida ao lado da amada, ele o fez na casa que construiu no Rio Vermelho e onde batiam os humildes e os poderosos, todos recebidos com o mote gravado: se for de paz, pode entrar. Aqui faço um parêntese. A atriz Sônia Braga, numa dedicação comovente a Zélia e Jorge, pergunta numa rede social se o Senado realizará o desejo de Zélia de que a casa da Rua Lagoinhas 33 se tornasse um memorial como os que Neruda tem no Chile. Infelizmente, isto está fora do alcance do Senado, mas estou certo que o governador Jacques Wagner, homem de grande sensibilidade, fará o possível para concretizar esse sonho. A Casa do Rio Vermelho se tornará certamente um ponto de peregrinação para a multidão de admiradores do escritor, parte obrigatória do roteiro dos que visitam Salvador. Será, sem dúvida, um dos pontos de atração do país para reverenciar a memória e o talento do brasileiro que teve em Jorge Amado uma síntese de todas as suas virtudes e grandezas. Deputado eleito por São Paulo em 1945 como membro do Partido Comunista, Jorge foi autor de 2 emendas à Constituição de 1946, que prevalecem, de certo modo, na de 88, a que isentava produtos de tributos à importação e produção de livros, periódicos e papel de imprensa, e a que assegurava liberdade religiosa e de culto. Atualmente, o inciso 6º do artigo 5º. Sobre esta emenda, ele conta em navegação de cabotagem, como evitou levá-la à bancada de seu partido e, com o apoio de Giocondo Dias, conseguiu direto a assinatura de Prestes, para em seguida ir buscar a de Luiz Viana Filha, Gilberto Freire. Cito Jorge. Comentou em voz baixa o sorriso sedutor. Por que não pensei nisso? Assim andei de bancada em bancada, de deputado a deputado, de Otávio Mangabeira a Milton Campo, de Hermes Lima a Café Filho, de Nestor Duarte a Vargas Neto. Obtive para mais de 80 assinaturas o apoio de Cirilo Júnior e de Prado Keller, líderes do PSD e da UDN. Era um trabalho de aglutinação que Jorge fazia dos 2 grandes partidos daquele momento. Costumo dizer que o que fascinou no comunismo é que ela é uma ideia, me fascinou, é que ela é uma ideia generosa, pois essa visão do homem igual, fraternalmente unido ao próximo, foi uma constante da vida de Jorge. Ele acreditou como um sistema que uniria os homens.
quando, antes ainda da revelação por Khrushchev dos crimes de Stalin, descobriu que o caminho sacrificava a liberdade. Estavam em Budapeste em 1951. Sofreu. Vou citar Jorge de novo. O jovem poeta se exalta, diz que a confissão de um dos acusados, de todos, contam-me depois, foi arrancada à base de torturas praticadas nos cárceres pela polícia política. Devo ter ouvido mal. Não falou tortura, certamente. O que foi que ele disse? Pergunto em dúvida e em agonia. Minha honra e meu orgulho consistem em saber de certeza absoluta que num regime comunista, numa sociedade socialista, jamais, nunca jamais, um preso poderá ser submetido à tortura. Com febre e frio atravesso a primeira noite de dúvida, o coração traspassado, o estômago embrulhado, ânsia. A polícia comunista me espanca e me pisoteia, obriga-me a confessar o que não fiz. Assim começou minha travessia no deserto. Jorge pagou um alto preço por sua independência. Dizia pensar pela própria cabeça. O patrulhamento ideológico correu alto e forte a anunciar sua decadência como autor, sua submissão à literatura de vendas e a crítica a encontrar defeitos em sua obra. Na verdade, Jorge continuou fiel a si mesmo, foi cada vez mais fiel ao povo brasileiro e este se reconheceu em toda a sua obra. Falar de sua obra é falar também do autor. Jorge costumava dizer: está comendo as minhas carnes, quando o processo da criação estava deslanchado no ritmo acelerado em que acordava cada vez mais cedo e passava a manhã batendo na máquina de escrever e depois da sesta fazia revisão de textos da sua bruta ou da datilografada por Zélia, da versão bruta ou datilografada por Zélia. Estou falando umas palavras que dizem mais respeito à figura humana do Jorge, que eu conheci, porque a outra é consagrada no mundo inteiro, em todos os lugares do Brasil, pelo que ele foi e pelo que ele é como grande escritor. Havia, assim, um processo fisiológico em que o escritor incorporava a alma do povo brasileiro. Ele explica: minha criação romanesca decorre da intimidade, da minha cumplicidade com o povo. Aprendi com o povo e com a vida. Sou um escritor e não um literato. Em verdade, sou um obá. Em língua iorubá da Bahia, obá significa ministro, velho, sábio, sábio da sabedoria do povo. Noutra página, narrando a história dos coronéis do Cacau, ele conta: eu aprendia os coronéis nas ruas de Ilhéus, os jagunços nas roças de cacau. Cursava meus preparatórios antes de vir para as universidades dos becos e das ladeiras da Bahia. Assim, revelava ao mundo os milhares de personagens, 4.910, no Criaturas de Jorge Amado, de Paulo Tavares, em que não estão registrados os de O Sumiço da Santa, a descoberta da América pelos turcos. E devo dizer que uma parte do Sumiço da Santa ele escreveu no Maranhão, convidado por mim para passar uma temporada lá, juntos. Ele passou uma parte, então, escrevendo uma parte desse livro, que eu tive a honra de ele dedicar-me. Assim, em que não estão registrados os sumiços da Santa e a descoberta da América pelos turcos. Mas estes se multiplicam nos que não têm nome, se desdobram na fusão de gentes que forma cada um, de maneira que estamos todos retratados na sua obra, que acumula vida
e humanidade, pois o personagem de Jorge vive em plenitude, é gente, identificado na rua, nas casas, mesmo por quem não leu os seus livros. E não penso aqui na sua presença na televisão ou no teatro ou no cinema, mas apenas naquela reverberação do ouvir contar no mistério de passar de boca em boca. Quantas vezes Jorge foi abordado pessoalmente ou por carta por pessoas que se julgavam retratadas em seus livros. E teimava: sou a Tieta, sou Nassib, minha mãe era Teresa Batista. Pouco adivinhavam da verdade que, se cada personagem soma parte de várias pessoas, há alguém que é parte de todas elas, o próprio Jorge Amado, que põe um pedaço de si mesmo nesse parto para que o personagem viva e costuma dizer: ande por suas próprias pernas. Um exemplo contado pelo escritor. Pedro do Arcanjo é a soma de muita gente, misturada. O escritor Manuel Quirino, o babalaô martiniano Eliseu do Bonfim, Miguel Santana, Obá Até, o poeta Arthur de Sales, o compositor Dorival Caymmi e o alufá Licutã, e eu próprio, é claro. De todos eles, Arcanjo incorpora um traço, uma singularidade, a preferência, o tom da voz, o gosto da comida, o trato das mulheres e a malícia.